Tempo e o Vento é uma trilogia escrita por Érico Veríssimo entre 1949 e 1962. São 3 livros divididos em 7 volumes que relatam a vida de uma família gaúcha até Cambará ao longo de 200 anos. E o tempo todo a série vai se relacionar com a história do Brasil. Os episódios mais antigos, eles datam de 1745, época das missões jesuítas no Rio Grande do Sul. Já os episódios mais recentes são da época do Estado Novo, no final da Segunda Guerra Mundial, na metade do século XX. No livro, há um embate entre forças masculinas e femininas. Na parte da terra, da família, eles seriam melhor representados pelas mulheres, que iriam se associar à persistência e à permanência. Já do lado dos cambarás, eles seriam melhor representados pelos homens, que iriam se associar aos atos de bravura e determinação. Os homens, eles vão para a guerra, eles lutam pelos seus ideais e morrem jovens. As mulheres, elas não podem se dar o luxo de ser heroínas. Elas têm que morrer centenárias. Elas têm que manter vivas as tradições e os costumes da família. O primeiro livro da série se chama O Continente. Ele é dividido em 2 volumes. Ele se inicia no ano de 1745, na época das missões jesuítas, e nessas missões nasce Pedro, filho de uma índia com um bandeirante, que se apaixona por Ana Terra, uma paulista de descendentes portugueses, mas que vive no Rio Grande do Sul, em uma estância isolada, com uma vida difícil. Ana Terra é a principal personagem do início dessa história. E ela vai servir de exemplo para as suas gerações seguintes. Ana Terra é uma figura doméstica, mas ao mesmo tempo ela é muito forte. Ela consegue sobreviver às maiores tragédias e também não só sobreviver, como também proteger a sua família na ausência dos homens. Ana Terra vai ter uma neta, o nome dela vai se chamar Bibiana. Bibiana vai se apaixonar por Rodrigo Cambará, que é o personagem mais icônico de todo o livro, né? Se Ana serviria de exemplo para as mulheres, Rodrigo também seria diferente. Ele serviria de modelo para os homens da sua família, pois ele era um homem muito impulsivo, passional, corajoso, muito briguento. Porém, ele era muito carismático. E com seu casamento com Bibiana, eles formariam uma nova família, que seria a Terra Cambará. E com a formação dessa família, Érico Veríssimo fala sobre a formação do povo gaúcho e do povo brasileiro e da sua miscigenação. No primeiro livro, Érico cria personagens complexos. Ele constrói figura de herói, Capitão Rodrigo, apenas para desconstruí-la logo em seguida. Após o Capitão Rodrigo se casar, ele se torna um homem impaciente e não gosta da vida de casado. Então ele começa a trair sua esposa e a maltratá-la. E a própria Bibiana também toma algumas atitudes que são bastante censuráveis. Agora vamos falar sobre o segundo livro, de O Tempo e o Vento. O segundo livro é o Retrato. Ele também é dividido em 2 volumes. E se no continente nós tínhamos um tom épico, o passado heróico do Rio Grande do Sul, agora vamos partir para a modernidade, para o século XX. E vamos ser apresentados ao Dr. Rodrigo. Rodrigo, que é bisneto do Rodrigo Cambará. Dr. Rodrigo, ele vai estudar medicina na capital, Porto Alegre. Ele é um homem que adora a vida na cidade. E também ele é deslumbrado por tudo que vem de Paris. Ele é um homem rico e vai representar o homem da virada do século, que é um homem que sai de uma realidade rústica e vai com destino à urbanização. Agora vamos falar do terceiro livro de O Tempo e o Vento, que é o Arquipélago. O Arquipélago ele é dividido em 3 volumes. E nesse livro, os integrantes da família
Terra Cambará são milhas isoladas e não existe compreensão entre eles. Isso é muito evidente entre os 4 filhos do Dr. Rodrigo Cambará, que são muito diferentes entre si. É melhor desenvolvido no relacionamento que Rodrigo tem com seu irmão mais velho, Toribio, que é um homem do século XIX, um homem que adora a vida no campo, uma vida mais tranquila, diferente do seu irmão Rodrigo, que gosta muito da vida na cidade. E pelo incrível que pareça, os dois dão certo. Os valores passados e os valores modernos conseguem conviver entre si. E Rodrigo, ele admira muito a força que seu irmão mais velho tem. E Toribio admira muito no Rodrigo que a sua inteligência e o dom da oratória que o Rodrigo tem. Eles eram bastante amigos até a Era Vargas, até quando o Dr. Rodrigo resolve apoiar um ditador, mas só não apoiar também como virou amigo íntimo dele. E o Dr. Rodrigo até ganha um emprego no Rio de Janeiro. E a partir disso, os irmãos rompem e não existe mais compreensão entre eles. Surge também o Floriano, que ele é escritor e ele é o filho mais velho de Rodrigo. Ele decide escrever uma história sobre a sua família para entender a origem dela, né? Ele acaba dando o nome desse livro como De Tempo e Vento. A família Cambará é a classe dominante. Eles são figuras proeminentes na região. Os valores da família são importantes, porém o sentimento individualista está cada vez maior. Dr. Rodrigo é um homem generoso, porém ele age com vaidade e orgulho. No livro, Érico Veríssimo vai refletir sobre o homem moderno e essa realidade pós-Primeira Guerra Mundial, em que o desespero e o medo abrem portas para regimes autoritários. No livro será discutido também sobre o nazismo, o comunismo e o próprio Estado Novo no Brasil.